O que vocês estão vendo agora é o Michael Jordan voando num campeonato de enterrado. Esse cara, ele foi um dos maiores atletas da história do basquete e da história do esporte mundial. O ano passado, a Netflix estreou uma série documental chamada O Arremesso Final, que o título em português é meio estranho, o título em inglês é melhor. The Last Dance. Por que The Last Dance? É um documentário sobre a última dança, esse time espetacular que foi 6 vezes campeão da NBA nos anos 90. Esse time lendário que contava com Michael Jordan, Scottie Pippen, com Dennis Rodman e treinados pelo Phil Jackson, é uma série documental em 10 episódios. E esse episódio de hoje aqui no Mordo Minha Língua é para falar sobre essa série, não exatamente sobre os aspectos esportivos do documentário, mas sim os aspectos de construção dessa história. Fica comigo que vai ser bem legal discutir sobre isso. Sou Gilberto Caetano, sou roteirista e aqui nesse canal do Mordo Minha Língua eu gosto de trazer algumas histórias que eu acho interessante para a gente conversar um pouco sobre como essas histórias são construídas. The Last Dance, o arremesso final, ele possui uma estrutura fantástica, de uma narrativa em 10 episódios, que você não fica perdido no tempo, você entende como os personagens são importantes dentro dessa história. Eu sempre gosto de contextualizar o período da época, né? Fui adolescente nos anos 90. Então eu vivi essa febre do basquete. Jogava bola desde criança, jogava futebol. Infelizmente eu nunca fui um cara que joguei bem, né? Todo mundo sempre tirava barato de mim porque eu era o último a ser escolhido no timinho da rua. Eu cresci e fiquei melhorzinho. Aí eu aprendi a tocar, aprendi a chutar. Só que no basquete, tanto é que eu ganhei uma bola de basquete de presente, uma tabela que eu pendurava na frente da minha casa, já era diferente para mim. Eu conseguia jogar melhor basquete, eu conseguia correr melhor no basquete, tocar a bola melhor, arremessar melhor. Eu percebi que eu jogava melhor basquete do que futebol. Eu era até razoavelmente bem, assim, como um armador de time. Armador entre aspas, né? Porque armador, mal menos. Mas por que surgiu essa febre? Assim... É um menino jogando videogame? Não sei, é um tom, né? Já? É que aqui em cima tem um menino que fica jogando videogame, cara, que atrapalha pra caramba, fica batendo aqui em cima, porque ele fica jogando... Seu burro! Toca direito! Por que eu tô falando isso? Eu gosto sempre de colocar esse contexto nas histórias pra gente situar da onde que esse documentário, o arremesso final, fala. Que foi uma febre do basquete, mas não foi uma febre do basquete só no Brasil, foi uma febre do basquete no mundo inteiro. Nas Olimpíadas era proibido o time dos Estados Unidos jogar com jogadores profissionais, só jogavam os jogadores das faculdades, não podia jogar os profissionais da NBA. E a primeira vez que numa Olimpíada jogou o time principal, os melhores jogadores dos Estados Unidos, foi na Olimpíada de 92 em Barcelona. Então a partir daí virou uma febre no mundo, o basquete. Michael Jordan, ele é o Pelé do basquete. O cara, ele era um melhor jogador que já existiu. O melhor. Ele era melhor que o Magic Johnson, do que o Larry Bird, que eram grandes destaques antes dele. E aí quando o Michael Jordan surgiu, começou a ganhar os primeiros campeonatos, ele arrebentou, cara. E aí o Michael Jordan ele ficou muito famoso no mundo. Aqui nos anos 90, eu assistia o jogo de basquete pela Band. A Band, ela tinha uma tradição no final de semana de só cobrir esportes. Então passava da sexta, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre se falava sobre esportes. E passava sábado à noite. Tinha muito adolescente, porque você tem que pensar que era uma outra época, né? Então tinha muito adolescente que ficava esperando na Band, na verdade era o Cine Privé e não o basquete, né? Porque tinha muito adolescente que ficava chateado, porque passava basquete e não passava o Cine Privé. Era outra época, né? Mas eu gostava de assistir o basquete. Assistir ao vivo o Scottie Pippen pulando de fora do garrafão e enterrando, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, caramba, como que é possível? Na quadra, você vê quando perto de casa tinha uma quadra de basquete e a gente sempre ia pra lá jogar. E aí quando a gente viu o garrafão ao vivo e como que o cara conseguia pular de fora do garrafão e enterrar, era uma coisa fantástica. Essa série documental, ela fala sobre isso. Ela fala sobre essa história do Michael Jordan no time do Chicago Bulls. Ele chegou no Chicago Bulls depois da faculdade, porque lá a estrutura é que o menino ele sai da escola, ele tá no time da escola, o time da escola ele ganha uma bolsa para ir para a faculdade, e da faculdade ele vai para a NBA. Ele é escolhido por um time da NBA.
Então o Michael Jordan, quando ele foi escolhido para o time da NBA, você pode reparar que ele é bem magro, jogando bola bem novo. E ele começa a jogar basquete nesse time. O documentário, por isso que ele vem esse título, The Last Dance, o arremesso final, por quê? Porque ele pega a última temporada, que é a temporada 97-98, desse time fantástico do Chicago Bulls, 97 e 98. Então, a estrutura desse documentário, ele trata principalmente do quê? Dessa última campanha de 97, 98 da temporada na NBA. Por que a última campanha? Porque o presidente do time, ele ia acabar com o time, ele ia vender os jogadores, ia reformular o time. Tanto é que uma das grandes brigas do Michael Jordan com o Chicago Bulls, que ele achava que o dono do time não deveria desfazer o time e contratar outros jogadores. Eles eram contra. Então o Phil Jackson, que é o grande treinador desse período, dessa era, ele falou assim, já que esse é o nosso último campeonato, então a gente vai jogar para ganhar. Nós vamos jogar para ganhar. Esse vai ser a nossa última dança, The Last Dance. Então é por isso que isso tem um significado desse título dentro do documentário. Então o documentário, ele é dividido entre essa última temporada, em blocos, e ele vai e vem no tempo. O personagem principal é o Michael Jordan, porque o Michael Jordan era o grande astro. Vou deixar aqui no cards o episódio que eu falei sobre Cobra Kai, que eu falo um pouco desse arco do personagem. Então a gente acompanha esse arco do personagem do Michael Jordan, do começo de carreira, ele chegando no Chicago Bulls, até ele sair do Chicago Bulls. Então, esse arco dramático desse personagem, a gente acompanha. Por que eu falo personagem, vendo que é um documentário? O documentário é sempre tratado como se ele falasse a verdade. Só que nós, quando a gente cria um filme, seja ele ficção ou seja ele documentário, a gente trata a pessoa que dá a entrevista pra gente dentro do documentário como personagem. Essa pessoa que participa do filme, mesmo sendo real, a gente sempre trata ela como personagem, porque ela tá dentro do filme. O documentário é um recorte da realidade. Ele não é uma realidade como um todo. A gente faz um recorte da realidade e transforma aquilo em filme. A gente faz um recorte daquele personagem e transforma ele em filme. Então o Michael Jordan, ele é um personagem dentro do filme. Então a gente acompanha esse arco, não só como o Michael Jordan, ele é um astro, porque ele era um cara muito carismático. Tanto é que ele fez um filme do Space Jam. Ele não é um bom ator, mas ele é muito carismático. Então ele conquistava multidões por onde ele passava. Todo mundo queria parar para ver o Michael Jordan. Ele era um grande astro. O que é interessante nesse documentário? Porque existe uma superfície do astro. O documentário aprofunda esse personagem. O documentário ele mostra os conflitos que esse personagem tem interno. O Michael Jordan, ele não era uma pessoa fácil. Desde o começo, nós vemos, dentro da família dele, existia uma grande competição. Entre ele e os irmãos, o pai e a mãe incentivavam essa competição. E o Michael Jordan, quando ele chegou no Chicago Bulls, o Chicago Bulls não era um grande time, era um time, até ele mesmo fala que era um time ruim. Depois que o time foi ganhando um corpo. Antes dele ser campeão, existiam grandes batalhas entre o Chicago Bulls e o Detroit Pistons. E aí o que ele precisa? Ele descobriu que ele falou assim, meu corpo, fisicamente eu sou muito magro, então eu preciso ter corpo para conseguir jogar contra esses caras. E a batalha era a batalha mesmo, que saía briga e saía quase porrada entre eles. Então o Michael Jordan, ele sempre foi muito competitivo, que ele aprendeu isso dentro da família dele. E ele levava isso para quadra. Se um jogador que estava do lado dele não estava dando o máximo que o jogador precisava dar para ele ser campeão, ele xingava o cara, ele tratava o cara mal, ele ficava tirando barato do cara, até o cara ficar com raiva e conseguir revidar. Ele era tipo o bully, o valentão da escola, que a gente conversou no Cobra Kai. O Michael Jordan era esse cara. Ele abusava dos jogadores que estavam no time junto com ele para conseguir o objetivo que era ser campeão. Alguns jogadores que estavam no time não aturavam isso, então ele conseguiu o respeito, como o Scott Pippen. Scott Pippen era o segundo grande jogador do Chicago Bulls, que ele foi tricampeão pela primeira vez. Tricampeão, era uma coisa impossível de acontecer na NBA até então. E o Scott Pippen foi fundamental nisso. O Scott Pippen também é aprofundado a família do cara, de como ele tinha uma vida difícil, com o irmão cadeirante, o pai cadeirante, os dois cadeirantes dentro da mesma casa, com um monte de irmãos, a família grande, como ele conseguiu entrar no NBA, jogar basquete para dar uma vida melhor para a família dele. Então o que acontece? O Michael Jordan, quando mostra o tanto que ele age assim com os outros jogadores, ainda aprofunda ainda mais esse personagem. Como? Mostra um lado dele que ele é viciado em jogatina. Mostra até uma brincadeira entre jogar moeda, se dava cara a coroa, com os seguranças do time. E aí ele perdia, ele apostando em dinheiro, $1, $2, $3, apostando nisso. E ele jogava muito poker. E depois veio a grande paixão dele, era o golfe.
ele não jogava o golfe por jogar só. Ele adorava o golfe, só que ele apostava. E ele perdia dinheiro no golfe. Ele até fala que ele não era viciado, que ele poderia parar a hora que ele quisesse. Quando a imprensa descobriu esse vício em jogo do Michael Jordan, isso foi quase um escândalo, porque o pessoal sempre queria falar sobre isso com ele. Por que ele jogava, para quem que ele devia dinheiro. Então isso foi mostrando que ele não era um personagem que era o ídolo, o melhor jogador da história do basquete. Dentro do documentário vão mostrando esses conflitos internos dele. E isso que é interessante dentro de um projeto, né? Ainda mais, cada episódio do documentário, ele também não fica só no Michael Jordan. Tem um momento que aprofunda, que fala mais sobre a vida do Pippen, o que o Pippen passa dentro do Chicago Bulls, porque ele recebia dinheiro inferior do que ele valia. Aprofunda o personagem do Dennis Rodman, que o Dennis Rodman, ele jogava no Detroit Pistons, que foi campeão em cima do Michael Jordan. E depois, na segunda fase do Michael Jordan dentro do Chicago Bulls, ele entra no time. O Dennis Rodman, ele foi também um dos maiores reboteiros da história da NBA. O que é o reboteiro? Reboteiro é quando alguém joga a bola bate no aro, volta e ele pega essa bola. Então ele foi um dos maiores reboteiros da história da NBA. Eu espero que eu esteja falando reboteiros direito. Ele pegava o rebote. Por isso que é um reboteiro. Ele pegava o rebote, quando a bola bate do aro e volta. Então ele aprofunda o Dennis Rodman. O Dennis Rodman também é uma figura. Vocês estão vendo a imagem do Dennis Rodman? Ele sempre foi uma figura, desde o começo. E ele tinha uma coisa dentro dele que ele sumia do time. Ele precisava sumir do time, ir pra balada, beber, encher a cara e voltar para jogar no outro dia. E o Phil Jackson, que ele era o grande técnico desse período, ele entendia o Dennis Rodman. Os outros jogadores ficavam puto com ele, como o Michael Jordan. Ficava puto com ele quando ele sumia. Quando era um jogo decisivo, o Dennis Rodman ele precisa sair de Chicago, ir para Las Vegas, zoar pra caramba a noite toda e depois voltar para jogar no dia seguinte. Esse era o Dennis. Como a gente percebe essa estrutura do filme, que fala sobre o período do último campeonato do time, de 97. Então ele vai e volta no tempo a cada episódio, mostrando como que o time foi campeão 6 vezes. Primeiro houve os 3 campeonatos, ele foi campeão 3 vezes seguida. Aí o Michael Jordan, depois que o pai dele morre, ele deixa o basquete e ele vai até começar a jogar beisebol. E aí depois o Chicago Bulls cai, porque o Pippen, se achava que o Pippen ia conseguir segurar o time, mas não conseguiu segurar o time. Então depois o Michael Jordan volta e entra o Dennis Rodman. Quando ele volta, ele perde o campeonato. E ele fala assim, eu vou treinar. E aí o cara treina pra caramba, volta a jogar e aí é campeão nos outros anos e é tricampeão novamente. Ele foi 6 vezes campeão no período dos anos 90. Isso é uma coisa que nunca aconteceu. Na estrutura do documentário também, é legal como eles contam essa história. Porque eles contam essa história através de imagens de arquivo que mostram o passado do time e dos jogadores, entrevistas de época e entrevistas atuais com esses personagens. Então o Michael Jordan, Scottie Pippen, o Dennis Rodman, Phil Jackson, os jornalistas. É interessante também que tem jornalistas falando sobre a época, todo mundo que trabalha no meio do esporte olhando para trás e identificando algumas coisas que aconteceram. E isso é muito importante, porque em alguns momentos o diretor ele entrega para o entrevistado, o Michael Jordan ou o Scottie Pippen, um tablet. E nesse tablet ele assiste o depoimento de algumas pessoas do passado. E o cara fala, não, isso aqui tá errado. E durante essas entrevistas, alguns jornalistas e especialistas em basquete, eles sempre se perguntaram por que o Michael Jordan era tão bom. Não só fisicamente, mas também uma das coisas é ele sempre muito bom mentalmente. Eles sempre falavam assim, que o Michael Jordan, ele era um cara que ele vivia o presente. Ele não pensava na bola, se ele vai ou não acertar a bola. Ele pensava em o quê? Que ele precisa pegar a bola e arremessar da melhor forma possível na cesta. Ele não pensava se ele ia ser campeão ou não daqui a 1 mês ou 2 meses. Ele pensava no que ele está vivendo hoje. Hoje, ele precisa ter um físico bom para aguentar o tranco do basquete. Hoje, ele precisa fazer o time dele jogar. Hoje, ele vai pisar no cara para o cara aprender se o cara for bom realmente, ele tem que ficar do lado dele ou não. Isso era o foco dele, era o presente. E tanto é que a música do final do Present Tense do Pearl Jam, eu acho que cabe muito bem, porque ele tinha esse foco. O roteiro, direção e montagem desse filme, eu acho fenomenais. Assim. Ele aprofunda os personagens, ele consegue trazer informações, ir e vir no tempo, e a gente não fica confuso enquanto a gente assiste. Isso me faz lembrar o quê?
que não só como é documentário, mas isso pode inspirar as pessoas que gostam de escrever. Quando a gente está produzindo um filme, a gente busca referências. Essas referências são importantes para quê? Para a gente utilizar daquilo que a gente acha mais importante. Uma das referências que eu adoro é como eles, dessa série, é como eles aprofundam o personagem, como ele coloca esses personagens. Ele não deixa os personagens na superfície, eles aprofundam os personagens, e indo e vindo no tempo, não numa história linear. Naquela história linear que vai começando, mostra o Michael Jordan entrando, não. Ele vai e volta no tempo. Se um personagem, por exemplo, tem um personagem que é o Stephen Kerr. O Stephen Kerr, ele no campeonato de 96, ele arremessa a última bola. Era acabando o jogo, tem uma cena muito legal que o Michael Jordan fala assim, você tá preparado? Ele, não, eu tô preparado. Aí o Michael Jordan, aí alguém joga a bola pra ele, eu acho que pode ser até o Michael Jordan mesmo, joga a bola pra ele fora do garrafão, ele pega a bola e arremessa. Do que ele arremessa a bola entra, cara, e o time é campeão, no último segundo. Nesse episódio, aprofunda esse personagem. Como que aprofunda esse personagem? Mostra como o Michael Jordan tratava ele. E o Michael Jordan era o valentão da escola, né, que zoava os outros. Então mostra o passado do cara, por que o pai dele foi assassinado, como que ele começou a jogar basquete, como aprofunda cada um deles e vai contando essa história. Eu acho uma das melhores séries documentais já realizadas, assim, porque é fantástico de como ele utiliza a música para contar essa história, como ele utiliza as imagens de arquivo para contar essa história e montar uma série em 10 episódios que é praticamente perfeita. Mas tem muita gente, não sou só eu que falo que essa série é muito boa, assim. Mas eu estou exagerando um pouco porque eu vivi essa época. Eu assistia alguns jogos, não todos, porque não dá para assistir todos, né? Mas os playoffs, são as finais, eu assistia quando passava na Band. Assista esse documentário, tirem o proveito dele, de como é a construção desses personagens, como que aprofunda esses personagens, o arco do Michael Jordan, né, e do time do Chicago Bulls. Absorvam isso e levem para os seus projetos, porque é bem bacana. Aqui no canal do Mordo Minha Língua, nós fizemos alguns programas com o Borracha Beatbox. É um grande amigo meu. A gente falou sobre algumas coisas da cultura negra, qual que é o problema do rap, como ele voltava para casa de ônibus e o ônibus era apertado, enfim, vários assuntos. E um desses assuntos era a história do basquete de rua, que conta bastante também sobre, para quem é interessado em basquete. Eu vou deixar nos cards aqui linkado esse vídeo, porque é bacana para quem se interessa por basquete, essa história do Borracha falando sobre a história do basquete de rua. E você que tá aí, quais são as séries documentais que vocês mais gostam? Que séries documentais vocês gostariam de indicar para as pessoas? Escreve nos comentários, deixa o joinha, assina o canal, aperta o sininho para receber as notificações e até a próxima. 92, 93, 94, 95, 96. Então não tinha TV a cabo, tinha que assistir a Band, né? Quando tinha o Cílio Privé, tinha basquete. Borracha Beatbox, porque ele faz beatbox.